Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 2 sobre o estudo das retas. Na aula de hoje, nós vamos abordar a ideia de semirreta e também de segmento de reta. Aí assim, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha e compartilhe o nosso trabalho. Assim você vai estar ajudando o trabalho do professor. Tranquilo? Roda a vinheta e vamos juntos para mais uma aula. Vamos iniciar a aula de hoje com a ideia de semirreta. A figura ao lado mostra a reta R. E essa reta passa por dois pontos, o ponto A e também o ponto B. Por ser uma reta, nós temos a ideia que ela é infinita para os dois lados, tanto ali no sentido do ponto A, como também no sentido do ponto B. Com isso, nós temos a definição de uma semirreta. O que é uma semirreta? A semirreta é uma parte de uma reta, ou seja, ela tem um ponto de partida e não tem fim em apenas um sentido. Em outras palavras, também podemos afirmar que a semirreta é metade de uma reta. Vamos observar aqui alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós temos ali a ideia de semirreta. Observe que a gente traçou a semirreta, dando origem ali no ponto A, passando pelo ponto B e indo até o infinito. E nós fazemos a representação dessa semirreta da seguinte maneira. Nós temos ali o ponto A e o ponto B, e em cima desses dois pontos, nós temos ali uma flechinha apontada no sentido infinito. E nesse caso aí, gente, o infinito fica no sentido do ponto B. No nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte. Traçamos ali a semirreta, partindo do ponto B e passando pelo ponto A, seguindo ali o infinito. E como é que fica a representação dessa semirreta? Fica da seguinte maneira. Nós temos ali o ponto B, que é o ponto de origem, seguido pelo ponto A. E em cima desses dois pontos, nós temos ali a flechinha sempre apontando no sentido do infinito. Que nesse caso aí, gente, segue ali o ponto A. Beleza? Com isso, nós temos a ideia de semirreta. Agora vamos seguir a nossa aula falando um pouquinho de segmento de reta. Vamos iniciar a ideia de segmento de reta observando aqui a imagem de um campo de futebol. Nessa imagem, nós podemos observar vários pedaços de reta. Nós temos ali pedaços de retas na lateral, também nós temos ali pedaços de retas no centro desse campo, também temos ali pedaços de reta formando a área do goleiro, também temos pedaços de reta formando as traves desse campo de futebol e aí em diante. Mas observando ali, precisamente, a lateral desse campo, nós traçamos ali um pedaço de reta que parte do ponto A e chega até o ponto B, ou seja, sendo limitado até o ponto B. Com isso, gente, nós temos a ideia, ou seja, o conceito de segmento de reta. O segmento de reta nada mais é do que o pedaço de uma reta que parte de um certo ponto e chega em outro, ou seja, tendo ali um ponto de partida e um ponto final, que nós chamamos de extremos. Nesse caso aí do campo de futebol, nós temos ali um segmento de reta que parte do ponto A e chega até o ponto B. Vamos observar mais um exemplo. Nesse nosso exemplo, nós temos aí o seguinte, nós temos um pedaço de uma reta que tem como ponto de partida o ponto M e o ponto de chegada o ponto N. Ou seja, ela possui dois extremos.
ela é ali limitada no ponto M e também no ponto N. Isso aí é a ideia de segmento de reta. E fazemos a representação desse segmento de reta da seguinte maneira. Nós temos ali a letra M, que representa o ponto de partida, e também temos a letra N, que representa o ponto de chegada. Ou seja, as letras que representam os pontos da extremidade. E em cima dessas letras, nós temos ali um tracinho. E observe que a gente não tem as setinhas nem para um sentido e nem para o outro. Isso significa que esse segmento ele é limitado, tanto para um lado como também para o outro. Então, assim a gente faz a representação do segmento de reta MN. E assim, pessoal, nós chegamos ao fim da aula de hoje. Na aula de hoje a gente estudou ali a semirreta, que nada é do que um pedaço de uma reta, tendo ali um ponto de partida e sendo infinita para quaisquer um dos lados. E também estudamos ali o segmento de reta, que nada é mais do que um pedaço de uma reta, tendo ali um ponto de partida e também um ponto de chegada, ou seja, tendo dois pontos nas suas extremidades. Beleza? Então é assim, pessoal, se você gostou e se você entendeu a aula de hoje, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação. Assim você vai ajudar o trabalho do professor. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.